Se você quiser colocar ao vivo. Oi, pessoal, aqui é o Cláudio Luquezzi, editor da revista Asas. Estamos aqui para uma live muito especial mesmo, tá? Estou aqui com vocês. Hoje é a primeira live de uma série. Muito especial. Tá? Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Estamos aqui para essa live, é a primeira de uma série que estamos inaugurando aí de entrevista com Asas. Hoje é a semana, né? Nós estamos na terça-feira, na semana em que vai ser feita, na sexta-feira, dia 23, dia do aviador, né? Vai ser feita a apresentação pública, a apresentação em Brasília do novo caça da Força Aérea Brasileira, o F-39E Gripen. Um momento histórico para a Força Aérea Brasileira, todo mundo que acompanha a nossa aviação militar, aguardando isso, aguardando há anos esse momento, né? A culminância de um programa inédito, né, na aviação militar brasileira. E eu estou aqui para falar a respeito da aviação de caça da Força Aérea Brasileira, justamente com quem eu considero, e acho que todo mundo vai concordar comigo, o maior historiador da nossa aviação militar. Uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico, que une o conhecimento, tá, a características, a valores de ser humano que eu nem quero comentar, eu sou suspeito, porque eu tenho a honra de ser amigo dele, né? E que há vários anos é colaborador, brinda os nossos leitores há mais de 10 anos, com uma sessão única na imprensa de aviação brasileira, que é o Cores da Aviação Militar Brasileira, em que toda edição da ASA a gente fala de um modelo de aeronave que foi operado pelas Forças Armadas do Brasil, as três armas, né? É o nosso querido Coronel Aparecido Camazano Alamino. Seja bem-vindo, Coronel. Tudo bom, Camazano? Olá, Luquezzi. Muito obrigado pelas suas palavras e para mim é uma grande satisfação estrear essa série de entrevistas aí da revista Asas. Camazano, eu queria te pedir, né? Eu sei que não é muito o teu jeito, mas assim, eu queria que você falasse rapidinho, desse umas. Não que você precise de uma apresentação, mas eu queria que você falasse rapidinho da sua carreira na FAB, né? E em seguida, eu queria que você nos brindasse, então, falando da história dos aviões que serviram à aviação de caça da Força Aérea Brasileira, né? Chegando até o Gripen, que nós estamos aguardando para ser apresentado, então, oficialmente nessa sexta-feira. Ok. Bom, eu nasci em Catanduva, uma cidade do interior de São Paulo, mais especificamente no distrito de Elisiário, né, que hoje em dia acho que até município já é Elisiário. Ingressei na Força Aérea em 1969, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. De lá passei para o Centro de Formação de Pilotos Militares em 1972, que é uma modalidade que funcionou somente por 4 anos, onde os cadetes do primeiro ano faziam toda a fase de voo e de instrução técnica especializada, justamente para evitar que eles fossem desligados depois no curso acadêmico na academia, né, em Pirassununga. Então, feito o CFM, fui para Pirassununga, mais 3 anos me formei em 1975, na turma Lince, uma das turmas mais famosas e generosas da FAB, porque nos deu um comandante da aeronáutica e temos também um ministro do Supremo Tribunal Militar, né? Não é qualquer turma que consegue uma marca dessas. Voltei para a academia como instrutor e que justamente o 2º Esquadrão de Instrução Aérea da academia estava sendo reativado, e dei lá, durante 1 ano, instrução no poderoso T-23. Né? O pessoal que não conhece, vou aproveitar para mostrar, né? Esse daqui é o T-23. Olha ele aí. E esse daqui, por acaso, é o avião que eu solei, né?
Então, inclusive, ele está tão bom que a gente pode voar nele, né? Ele funciona. Bom, aí feito isso, eu voltei para o esquadrão de caça, para o esquadrão de ataque, já que eu tinha feito estágio no esquadrão de Joker em Natal, um ano de estágio para aviação de ataque, e voltei para o 4º Esquadrão Misto de Reconhecimento de Ataque, em Cumbica, onde fomos até 1980, quando o esquadrão foi fechado, tendo em vista que o aeroporto internacional ia ser construído lá. De lá, eu voltei para Pirassununga, onde ministrei instrução de voo até 1985, fazendo, inclusive, o recebimento do Tucano. Né? O Tucano chegou e eles pegaram os instrutores experientes, que tinha voado Chavante, para justamente a gente escrever, porque naquela época a Embraer ainda era da FAB e eles deram o pacote incompleto. Né? Falaram, está aí o avião, faça os manuais, checklist, etc. E nós que tivemos que fazer. Uma equipe. De lá, eu já saí como major, fui convidado para ser o assistente do comandante do 4º Comando Aéreo Regional, aí no Parque Dom Pedro, né? Fiquei com ele até ele ir para Brasília, quando fui com ele também, e lá de Brasília ele chegou até a ministro. Então, eu fui fazendo essa carreira de assistente, após o primeiro ano de assistente, eu fui para a Bolívia, na missão de assistente acadêmico do Colégio Militar de Aviação, que é a academia da Força Aérea deles. Né? E lá a gente tinha uma assessoria, ainda tem, onde um oficial, normalmente o major da Força Aérea e um suboficial, participam lá dos planejamentos de instrução do Departamento de Ensino e ministram aulas de diversas coisas, como navegação aérea, aerodinâmica, etc. Voltando ao Brasil, passei por diversas unidades e, em 1999, comandei a base aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Voltei para Brasília e, em meados de 2003, solicitei passagem para a reserva. Aí não encerrei as atividades aeronáuticas e em vez de manche, troquei pela caneta. Né? E já tenho 10 livros sobre aviação publicados e cerca de 1.300 artigos de aviação em diversas revistas, e a ASAS é uma delas, que eu colaboro desde final de 2005, né? Então, isso. Já lá se vão 15 anos de colaboração, né? E, fora isso, colaboro também com o INCAER, onde sou conselheiro do INCAER, ocupando a cadeira de número 18. E o INCAER é o Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, ou seja, é a alta cúpula da cultura aeronáutica dentro da aviação brasileira. Bom, então, eu vou ficar por aí, porque senão a gente não para de rasgar seda, né? Aí vamos entrar, então, na história das nossas aeronaves, que é a finalidade dessa entrevista. Né? Então, respondendo aí a sua pergunta, compartilhando Humberto. Deixa eu ver já. Tá subindo. Bom, acho melhor você ir falando. Tá dando algum pequeno problema aqui na imagem. Você quer começar aí falando da aeronave, comandante? Então nós vamos começar, quando der aí, Humberto, vamos colocar aí me avise para que eu coloque novamente o show, né? Tá. Então, o Ministério da Aeronáutica, ele foi criado pelo decreto 2961, de 20 de janeiro... Camazano, coloca a imagem agora, por favor. De 1941. E... Tá dando um pequeno probleminha aqui dessa entrada de imagem aqui.
Vamos ver aqui, ó. Essa... Ai, meu Deus do céu. Gente, um pouquinho de paciência aí. Esse é o preço de fazer ao vivo. Pois é. Esse é o problema de fazer ao vivo. Um pouquinho de paciência só. A gente já estamos acertando esse pequeno problema técnico. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ah, gente, eu peço desculpa para vocês por esse problema aí. Precisamos resolver isso. O Coronel Camazano, ele caiu da live. Então ele tem que clicar mais uma vez para entrar na live para poder voltar a conversar aqui com a gente. Eu tô... Bom, gente, houve uma interrupção aí da conexão com o Camazano. A gente está religando essa conexão. Infelizmente, nesses tempos que a gente está vivendo, tem esse problema, né? Se a gente tivesse ao vivo, todos juntos, não estava tendo esse problema. Mas agora eu estou aqui em São Paulo, o Camazão está em Natal, e a conexão, ainda mais hoje, que teve uma chuva caprichada aqui em São Paulo. Vamos ver se a gente consegue reconectar aqui o Camazão o mais rápido possível. Isso não acontece em programas gravados. E eu estou aqui, tenho que segurar com vocês esse problema aí. Não era o que eu previa. Mas eu peço a paciência para vocês. O Camazão já vai voltar. O Camazão já vai voltar, entendeu? Eu estou tentando aqui, estou aqui para fazer o contato com ele. Tá, já vamos aqui atrás dele aqui. Ele já está em contato, ele vai entrar agora, já pegou o link. Ah, tá. Ó, o Camazano já está voltando. Não fiquem desesperados. O Camazano já está voltando. Vocês não vão ter que aguentar eu na live, pelo amor de Deus. Tá, o Camazano já está voltando aí. Humberto? Oh, God. O pior é que, gente, se eu soubesse recitar, cantar, eu ia quebrar um galho. Luquezzi, o Camazano pegou o link para entrar mais uma vez. Minha sugestão é que vai falando sobre o Gripen até ele conseguir voltar. Tá voltando. Tá. Já estou aqui. Aí, estamos aqui com o Coronel Camazano de volta, salvando a minha pele, porque eu estava aqui tentando, não sabia mais o que eu fazia. Vamos lá, Camazano. Então agora vamos falar dos caças, dos aviões que serviram a aviação de caça da FAB desde a criação dela em 1941. Certo. Ok, estou voltando aqui. Humberto, pode botar esse avião? Ok. Estão vendo? Tá entrou, Camazano. Entrou. Agora tá funcionando direitinho. Pode começar. Ok. Então, pessoal, como eu estava dizendo, desculpe aí a interrupção, mas
programas ao vivo são assim mesmo, né? A criação do Ministério da Aeronáutica, ela ocorreu em 20 de janeiro de 1941, e em consequência da junção da aviação militar, que era do Exército Brasileiro, da aviação naval da Marinha do Brasil, e uma que pouca gente sabe, que era o Ministério de Aviação e Obras Públicas. Ele tinha o Departamento de Aeronáutica Civil. Então, esse departamento também passou para o novo ministério. Então, nós ficamos com a aviação militar e a aviação civil, englobando a comercial, a executiva e a aerodesportiva, né? Bem, e a aviação foi obrigatória a passagem para o novo ministério, e o pessoal foi voluntário, onde a maioria do pessoal fez questão de passar para o novo ministério. Bom, como estamos falando da aviação de caça, dos aviões de caça, que aviões de caça nós tínhamos na aviação naval e na aviação militar para dotar a nova Força Aérea? Esse que é o grande problema, né? Então, nós tínhamos, na aviação naval, 2 Boeing 256, que é esse avião aí. Esse é do Exército, mas o da Marinha era igual, né? E a aviação militar, um pouquinho mais, ela tinha 5 desses aviões, 256, e tinha 7 do 267, que é um 56 modificado. Então, o total 12 aviões do Exército e 2 aviões da Marinha. Então, nós recebemos 14 aviões de caça do início da década de 30, que foram pintados como P-12, começando em 4.000 a matrícula. Então, vejam que a gente estava bem de aviação de caça, né? Ou seja, enquanto os outros países já utilizavam aeronaves que chegavam aos 600 km por hora, e a gente tinha um biplano do início dos anos 30. Mas esse é o Brasil e estava dentro do seu cenário, né? Além desses aviões, a gente estava quase entrando no cenário de guerra. Nós tínhamos outros aparelhos que poderiam ser armados, que no caso era o Corsário, que era o Vugu V-65B Corsair, que recebemos 29 desses aviões. Eles poderiam ser armados, podem ver aqui que ele tinha uma autodefesa, né? E ele podia levar alguma coisa sobre as asas também para lançar sobre o inimigo. E o outro avião, aí está ele no chão, e o outro avião é o poderoso Vultizão, que é o V-11 GB2. Esse nós tínhamos 24 dessas aeronaves na aviação militar, e ele era armado nas asas e podia levar bombas também sobre as asas. Então, quando o Brasil entrou no estado de guerra, esses aviões foram distribuídos aos pares por diversas bases, principalmente no norte, nordeste e no sul do país, justamente porque existiu uma desconfiança tanto do nosso serviço de inteligência quanto do serviço de inteligência americano, que os alemães ou italianos poderiam fazer uma invasão do território nacional, mais especificamente no maciço nordestino, né? Então a gente já estava preparado para essa defesa com o que a gente tinha. Não podemos nos defender com o que a gente não tem, né? Bom, o americano, ele editou a Lei de Empréstimo e Arrendamento, a Lend-Lease Act. Então, essa Lend-Lease, ela possibilitou que países aliados dos Estados Unidos recebessem um grande número de aeronaves para justamente dotar as suas forças armadas e combater os países do eixo, né? Então, o Brasil recebeu logo, esses são os Vultizões fazendo aí o patrulhamento do nosso litoral. Recebemos o Curtiss P-36A. Esse Curtiss P-36A, ele é um avião de 1936, e ele já é um avião monoplace, né? E com uma asa só, ou seja, diferenciando bem dos biplanos que a gente utilizava, né? Então, a Força Aérea recebeu 10 desses aviões, e eles foram dotados lá em Fortaleza, numa unidade nova que foi criada justamente para que o pessoal se adaptasse aos novos aviões que estavam chegando. Então, foi uma unidade chamada Agrupamento de Aviões de Adaptação.
E esses aviões recebidos em 3 de março de 42 já realizaram o primeiro voo aqui no dia 5 de março de 42. É lógico, com pilotos americanos, né? Foram para Fortaleza e o primeiro voo lá foi no dia 6 de junho. E eles ficaram lá nesse agrupamento de aviões de adaptação, que não recebeu só o P-36, não. Ele recebeu o P-40, o B-25, o A-28, né? Todos esses aviões que a gente estava recebendo passavam por essa fase lá de adaptação. Aí os pilotos formados lá irradiavam os conhecimentos para as outras unidades da Força Aérea que também receberiam esses aviões, né? Então, em 42, o 6º RAV de Recife, no seu grupo monoposto monomotor, recebeu esses aviões. Em 43, em Natal, o grupo monoposto monomotor também recebeu, porque já existia um P-40 operando aqui, né? E aconteceram uma série de acidentes com eles. Dos 10 aviões, 5 foram perdidos em acidentes assim, no prazo de 2 anos. Então, em 1944, com a chegada de muitos P-40, a Força Aérea resolveu concentrar esses aviões na Escola de Especialistas de Aeronáutica para instrução no solo dos alunos sargentos, né? Então, temos aqui ele em Natal. Aqui é o hangar da Air France, que foi tomado pela FAB, né? Esse hangar aqui dá para ver, ele não existe mais. Esse daqui é o Brigadeiro Magalhães Mota, esse cidadão sentado na asa, que depois chegou a brigadeiro. Ele era tenente aí nessa época. E ele fotografou muitos aviões, o que ajudou os historiadores atuais, né? Então, digamos assim, que foi o início da aviação avançada de caça na Força Aérea, o recebimento dos P-36. Paralelamente, também foram recebidos os P-40. O P-40 era um caça bem mais avançado e ele tinha a finalidade de realizar a defesa aérea de todo o norte e nordeste brasileiro, justamente para, no caso de uma invasão alemã ou italiana, nós termos condições de combater os aviões inimigos, não obstante eles não terem porta-aviões, né? Então ia ser meio difícil um avião de caça alemão conseguir chegar no Nordeste brasileiro. Então, logo de cara, nós recebemos em abril de 42 6 aviões P-40E, inclusive estavam com a pintura da RAF, porque eles estavam destinados à RAF, mas o medo de uma invasão fez com que os americanos desviassem esses aviões para o Brasil, né? Recebemos, então, 6 P-40E. E eles foram matriculados de 1 a 6, isso não interessa muito, né? E ainda em 42, em novembro, nós recebemos o Curtiss P-40K, que é uma variante mais avançada do que o P-40E. E recebemos 27 desses aviões, que chegaram em novembro de 42, janeiro de 43 e março de 43. Então, a frota de P-40 começou a aumentar, né? E em 43, em fevereiro, recebemos também 9 P-40M. Seriam 10, mas um se acidentou no traslado. Então, recebemos somente 9, e esses aviões ficaram em Natal e em Salvador, para fazer a defesa aérea daquela área ali. E o que nós recebemos de maior número, já foi em setembro de 44 e em março de 45, foram 41 aviões da variante P-40N, que é esse que está aqui no desenho, né? Esse foi o que recebemos em maior número. Está ele aqui voando com o Shark-a-Mouth, né, que é a boca de tubarão, herdado lá do AVG da China. Aqui ele prateado, né? Utilizamos verde na guerra e depois, à medida em que eles passavam por revisão, eles eram pintados de prateado, né? E quando acabou a guerra, esses aviões foram concentrados lá no Rio Grande do Sul, no 3º RAV, que depois se transformou em 1º do 14. E eles voaram até 1954, quando, por uma série de motivos e acidentes, eles tiveram que ser desativados e foram substituídos lá pelo
pelo Gloster. Então, o P-40 voou de 42 a 54 durante 13 anos, e nós tivemos um total de 86 aviões de todas as variantes, com o detalhe de que a Escola Técnica de Aviação, em São Paulo, recebeu também 2 desses aviões, que era o P-40K-1 CU, ele não estava mais em condições de voo, mas para a instrução no solo dos sargentos, né, dessa escola. Muito bem. Feito isso, o Brasil entrou na guerra. Então, os nossos pilotos, eles passaram por um estágio em Água Dulce, no Panamá, onde fizeram o curso no P-40, de lá foram para os Estados Unidos, fizeram o curso do P-47 e já embarcaram para a Itália. E lá na Itália, nós recebemos cerca de 50 desses aviões, ficando 25 no grupo e 25 estocados. À medida que os aviões eram perdidos ou acidentados, eles eram repostos na Itália, né? Durante a guerra, como curiosidade, nós perdemos 23 aviões P-47 lá, em acidente e abatidos pela artilharia antiaérea inimiga, porque o nosso grupo de caça ele não se defrontou com caças alemães. Então, ele fez mais missões aerotáticas, né? Bom, quando terminou a guerra, os outros 25 foram desmontados e enviados ao Brasil. E lá nós deixamos 19 em Nápoles. Por que 19? Foi um acordo que o pessoal fez com os americanos, porque o grupo de caça queria chegar em alto nível no Brasil, ou seja, pilotando os aviões que eles haviam combatido na Itália. Então, esses 19 aviões foram pegos lá nos Estados Unidos, que eram outros aviões, claro, e os pilotos do grupo de caça da Itália vieram voando para o Brasil com 19 desses aviões e chegaram em alto estilo com o presidente Getúlio esperando e o ministro Salgado Filho e o máximo de autoridades possíveis, né? Foi uma grande festa da chegada dos P-47 da guerra, né? Bom, o primeiro grupo de caça, então, se organizou e recebeu o segundo grupo de caça. Nessa brincadeira, os P-40 foram para Canoas e o primeiro grupo e o segundo grupo, ele foi transformado no primeiro do segundo do grupo de caça, do primeiro grupo de caça. E quem combateu na Itália era o primeiro do primeiro grupo de aviação de caça. Então, os aviões começaram a diminuir e, em 1947, pela ARP, American Republic Project, foram adquiridos 25 aviões P-47 da reserva americana. Esses aviões deram um reforço lá na instrução do grupo de caça, foi até criado o terceiro grupo, que era o encarregado de ministrar a instrução dos pilotos, né, que era inicialmente o estágio de seleção de pilotos de caça, SPC, e quando resolveram transferir os P-47 de Santa Cruz, tendo em vista que o Gloster estava para chegar, esses aviões foram transferidos para Natal, mas eram muito poucos, e eles ficariam com a incumbência de formar os pilotos de caça em Natal e não mais em Santa Cruz, né? Porque o pessoal achava que ficaria perigoso voar o P-47 e o F-8 no mesmo campo, né? Então, eles vieram para Natal, e em 1953, mais 25 desses aviões foram comprados agora pelo MDAP, que é Mutual Defense Assistance Project, que sucedeu a ARP, né? Então, eles vieram em voo também, e um foi perdido no traslado. Então, nós acabamos recebendo 24. E no final, vejam, esse aqui, pintura dele na Itália, ele na Itália. Então, observem os plastimodelistas, que ele não tinha a FLAC aqui, o emblema original dele na Itália, não tinha a FLAC. Depois do Brasil, aqui colocaram a FLAC explodindo, que significa que era artilharia antiaérea alemã, né? Aqui ele operando no Brasil, e aqui ele operando lá em Santa Cruz, né? E, como curiosidade, nós recebemos também esse RP-47 Razorback, que foi o único desse tipo, né, que foi destinado à instrução no solo também dos sargentos lá da Escola Técnica de Aviação de São Paulo. Bom,
A guerra acabou, ficamos voando P-47, quando Getúlio ganhou a eleição e nomeou o brigadeiro da reserva Nero Moura, ministro da Aeronáutica, esse chegou para o Getúlio e disse: prezado chefe, a Argentina já está usando o jato Gloster inglês desde 1947. Nós estamos aqui com o P-40 e o P-47. Há um grande desequilíbrio de forças aqui na América do Sul. Então, o Getúlio ficou preocupado e falou: senhor ministro, pode então ver aí o que poderá ser feito para a gente comprar aviões a jato também. Agora, informo que, infelizmente, não temos dinheiro. Vamos ter que usar uma outra saída para pagar os aviões, né? Então, o brigadeiro Nero Moura disse: bom, como a gente está acostumado com os aviões de caça americanos, o ideal seria adquirirmos aviões americanos, e os preferidos foram o F-84 Thunderjet e o F-86 Sabre, né? Porém, os Estados Unidos estavam em plena guerra da Coreia. E os americanos falaram: nós vendemos com muito prazer, mas só vamos integrar depois de 54, que quando a gente estima que a guerra já tenha acabado, né? E com o detalhe, eram caros também, tanto o preço venal, que era o custo de cada avião, quanto também o preço operacional, que era o custo da hora de fogo, né? Bom, então, resulta que o adido aeronáutico brasileiro lá na Inglaterra, ele assistiu a demonstração do Gloster F-8 e ficou muito impressionado e fez um relatório e mandou para o Brasil, para o Estado-Maior, né? E o pessoal do Estado-Maior difundiu esse relatório e o brigadeiro Nero Moura falou: eu acho que achamos a solução do problema. Vamos ver quanto é que os ingleses querem do Gloster e ver se eles aceitam outro tipo de pagamento. Falaram com os ingleses falaram: temos o Gloster aí para entrega rapidinho e aceitamos qualquer negócio. Então, os ingleses pareciam árabes querendo vender as coisas, né? Mas aí, então, o que aconteceu? O custo do Gloster era 1/3, ou seja, o preço de um F-86 você comprava 3 Gloster. Então, vejam que vantagem nós tivemos nessa brincadeira. E ele era bimotor, enquanto que os outros eram monomotores, né? Foi uma grande vantagem. Então, em 28 de 10 de 52, foi efetivado o contrato para a compra de 60 F-8, que é o monoplace, e de 10 TF-7, que é o de 2 lugares, para instrução. Como não tínhamos dinheiro, nós oferecemos, então, 15 mil toneladas de algodão para os ingleses, e eles aceitaram, estavam precisando para fazer lá os tecidos deles, né? E o Gloster, então, foi trocado por 15 mil toneladas de algodão, né? Uma história interessante e inusitada, né? No campo da aviação aí. Bom, a ideia original de uso do Gloster no Brasil era interceptação e ataque ao solo. Bom, evidentemente que nós aprendemos depois com a implantação do Mirage, com o Cisdacta e o Sindacta, que nós temos que, para interceptar um avião inimigo, ter uma rede de radares no chão também. E nós não tínhamos. Nós tínhamos os esquadrões de controle e alarme, o primeiro ECA, criado em 50, e depois o segundo ECA, o primeiro ECA em Santa Cruz, criado em 50, o segundo ECA, criado em Canoas, já em 56. Mas era somente para comunicações. Nós não tinha radar. Então, o que aconteceu? Não tínhamos como fazer a interceptação, e para fazer no olho ficava meio difícil, porque o Gloster não tinha radar, também de interceptação. O pessoal optou em fazer missões aerotáticas, que eram missões de apoio aéreo aproximado, ataque ao solo, etc., né? E isso daí vimos depois que deu um grande desgaste nas aeronaves, né? Mas nós vamos chegar lá. Bom, os TF-7 chegaram primeiro, em 13 de 4 de 53, vieram de navio e foram montados na fábrica do Galeão. A fábrica do Galeão é que depois virou o parque de material aeronáutico do Galeão, né? Então, eles foram montados lá, e o primeiro voo no Brasil foi 22 de maio de 53. Né? Os F-8 também seguiram esse mesmo ritual, né? Em 23 de 10 de 53, o primeiro grupo de caça troca os P-47, que já eram F-47, pelo F-8. Explico aí
que na guerra ele era P-47. Em 1952 foi emitida uma nota pela Diretoria de Material Aeronáutico, transformando esse P em F, de Pursuit para Fighter, né? Então seguimos a sistemática americana. E o P-40 também passou a ser F-40. E ele já veio como F-8, né? As missões de interceptação, então, tiveram esse prejuízo. E em 9 de setembro de 54, o primeiro do 14, lá de Canoas, ele trocou também os F-40 pelos F-8. Então, a nossa caça passou somente com aviões, com aeronaves a reação, né? Bom, quando foi mais ou menos em 63, 64, os ingleses mandaram um boletim de alerta para a FAB, pedindo para que fosse feita uma revisão estrutural nos nossos aviões, tendo em vista o tipo de emprego aerotático que eles estavam fazendo. Bom, para surpresa da Força Aérea, a metade dos aviões foi condenada, porque a longarina estava rachada, a estrutura do avião não aguentava mais. Então, esses aviões tiveram que ser desativados. E os que estavam ainda em condições de voo, eles ganharam um passe de 50 horas. A cada 50 horas faziam essas revisões aí, e essas observações, e iam sendo desativados ou ganhavam mais 50 horas. E assim a gente foi até que eles foram praticamente todos desativados, né? O primeiro do 14, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ele desativou o Gloster em 31 de outubro de 65. E ele tinha voado 30 mil horas de voo, né? E ele foi substituído a toque de caixa pelo TF-33, que era o único jato, que era um jato de treinamento, que estava disponível nos Estados Unidos para vender para a gente. O último voo do TF-7, que é o Gloster de 2 motores, foi em 7 de outubro de 1971, que foi o FAB 4309, que depois foi preservado lá no Rio Grande do Sul e, graças a Deus, foi trazido para ser preservado no museu. Se não fosse isso, a gente não tinha nenhum TF-7 no Museu Aeroespacial, né? Uma curiosidade, nós tivemos também um avião montado no Parque de São Paulo, que é esse aí, 4460, que ele foi montado com as peças de reposição lá que existiam no parque, que nós compramos em grande quantidade, e o pessoal resolveu montar um avião novo. Então, montaram esse avião, 4460, ele voou em 71 e foi entregue ao grupo de caça. E lá no grupo de caça ele recebeu a pintura do Chavante, né, que era essa camuflagem que a gente passou a adotar já no Chavante, e ele passou a fazer reboque de alvos para o Chavante e o T-33 fazendo treinamento de tiro aéreo, né, como curiosidade, né. Aqui está o TF-7. Então, o TF-7 ele tem a cauda diferente porque ele é uma variante do F-4, que é o avião que a Argentina empregou. Então, a cauda dele é mais arredondada. E ele não tinha assento ejetável e não tinha armamento também, né? Mas era excelente para fazer a transição dos pilotos para o F-8. Né? Aí está o poderoso F-7. Então, nós operamos 61 F-8 e 10 TF-7, que operaram de 53 até 74. Por que 74? Porque em 74, esse Gloster camuflado foi entregue em voo no Museu Aeroespacial. Outro jato aqui, talvez pouco conhecido da maioria dos nossos espectadores, é o poderoso Lockheed F-80C, conhecido como Shooting Star, ou Estrela Cadente, né? Ele foi adquirido justamente para substituir os F-47 na instrução dos pilotos de caça no 1º do 4º GAV lá em Fortaleza. Quando tivemos que desativar os P-47 a toque de caixa em 1957, a gente só tinha lá 4 T-33, que não eram suficientes para ministrar a instrução para cerca de 30 estagiários da aviação de caça, né? Então, a Força Aérea se apressou em comprar esses aviões.
Em 17 de janeiro de 58, chegaram os 13 primeiros, trazidos por pilotos americanos em voo. Em maio chegaram mais 15 e no final de maio os outros 5, completando 33 aeronaves, né? Eles ficaram sendo utilizados lá como o avião de caça, onde o estagiário fazia toda a transição no T-33 e passava para o F-80. Esse avião foi desenvolvido no final da Segunda Guerra, ele foi usado também na Guerra da Coreia. Então ele já estava um pouco cansado, né? Um pouco surrado, ou seja, muito utilizado já. Isso daí o pessoal já sabia, né? E tiveram que desativar os aviões em 1967 por falta de peças, por fadiga estrutural, uma série de motivos, né? E, como curiosidade, resolveram deixar um desses aviões para ser o avião do comandante do esquadrão, que foi esse daí que está aparecendo com a pintura especial. Ele recebeu uma pintura especial e recebeu o nome de Coringa, e um Coringa aqui com uma rosa vermelha que ele ia entregar não sei para quê, né? Olha que curiosidade interessante, né? Às vezes eu lembro que a gente reclamava que o bagageiro do Chavante era pequeno para a gente fazer as viagens, né? Cabia uma malinha, olhe lá. Então, esse avião, ele não tinha bagageiro, né? Olha que interessante. E isso aqui embaixo, que os senhores estão vendo, dá para ver aí, Lucas? Sim, tá dando para ver, sim. Isso daqui é um bagageiro que, quando ele não ia fazer missão local, ia fazer um deslocamento, o pessoal instalava esse bagageiro e o pessoal colocava as malas aí. Caramba! Uma coisa interessante, né, que pouca gente sabe. E ele tinha um grande poder de fogo, ele tinha 6 metralhadoras .50 no nariz, né? Podia levar também um bom armamento sob as asas. E vejam aqui, eu, aluno do CFPM, fiz uma viagem de T-23 para Fortaleza, e para minha surpresa tinha um avião branco lá no pátio, né? Eu sempre já andava com a minha máquina fotográfica, isso foi em 72, aí era o Coringa que estava lá no pátio. E aí eu, graças a Deus, consegui fazer essa foto aí, que hoje ela está divulgada no Brasil e no mundo, né? Então, era o avião do comandante do 1º do 4º. Uma pena que, em 1973, resolveram levá-lo para o Museu Aeroespacial. E um capitão decolou de Fortaleza, fazendo escala em Salvador, e depois ia para o Campo dos Afonsos, né? Bom, próximo a Salvador, esse avião caiu. O piloto não falou nada, nós não sabemos se foi pane seca, ou seja, falta de combustível, se o piloto teve um mal súbito, porque era somente um tripulante, né? Sim. E não tínhamos radar em Salvador naquela época, então a gente só descobriu que deu o tempo, não chegou, começaram a chamar, e já saiu o avião lá da base de Salvador para fazer a busca, e acabaram achando o local onde ele havia caído, né? Perdemos, então, o Coringa, que estaria preservado lá no nosso Museu Aeroespacial. E aí foi levado um F-80 que estava preservado em São José dos Campos, aí ele foi levado lá para o Museu Aeroespacial, que é o que está lá atualmente, né? Então, essa fase áurea aí está acabando, porque nós vamos entrar no primeiro supersônico brasileiro, ou seja, o primeiro supersônico da Força Aérea Brasileira. Como curiosidade, o Peru foi o primeiro país a adquirir o Mirage na América do Sul. Depois a Argentina adquiriu e o Brasil também, para não ter aquele desequilíbrio que ocorreu lá na década de 40, 50, né? O Brasil também queria adquirir o Phantom, ou o Lightning em inglês. Tudo com 2 motores, um custo caríssimo e também um custo operacional muito caro. Os americanos estavam em outra guerra, a Guerra do Vietnã. Então falaram, nós não vamos vender porque a prioridade é a gente usá-los na guerra. E também esse avião é muito avançado para vocês, né? Vocês têm que usar o F-5A, por exemplo, né? E aí as autoridades da FAB torceram o nariz e se voltaram para o continente europeu, onde o Mirage tinha sido a grande vedete da Guerra dos 6 Dias, né? A guerra de Israel contra os países árabes em 67. Então falaram, por que não o Mirage se a Argentina e o Peru já compraram, né?
E assim foi feito. Fizeram lá os contatos e em 72 efetivaram o contrato da compra de 12 aviões monoplaces, que é somente com um lugar, e de 4 aviões biplaces, de 2 lugares, né? Essas aeronaves foram transportadas, desmontadas de C-130, direto para Anápolis, que tinha já ativada a primeira alada, que é a primeira ala de defesa aérea, onde foram montados no GSM. O GSM é o Grupo de Suprimento e Manutenção lá da alada, né, onde é feita a manutenção e a revisão dos aviões. Em 27 de 3 de 73 foi realizado o primeiro voo de um Mirage no Brasil, pelo piloto de provas francês, né? Porque quando a gente compra um avião assim, sempre vem os técnicos e vem algum piloto de prova, como aí com o Gripen está o piloto de prova sueco que trouxe de Navegantes até Gavião Peixoto, né? Então, não é que eles não confiem na gente, mas não podem se dar ao luxo de perderem um avião nessa circunstância, né? Então, os pilotos brasileiros fizeram o curso na França, os famosos Dijon Boys, fizeram o curso lá no Esquadrão de Dijon, e esses pilotos é que tocaram os Mirage nos primeiros anos lá de Anápolis. Como curiosidade, no dia 6 de abril de 73, ocorreu o primeiro voo oficial dos Mirage no Brasil. 6 aviões surgiram na capital federal. Foi uma surpresa tão grande que até o presidente Garrastazu Médici, que estava no seu gabinete, saiu lá para ver o que estava acontecendo, né? Eram os Mirage da Força Aérea. E já tinha um oficial da aeronáutica lá para explicar, e ninguém foi preso por causa disso, né? Vamos ver aqui. A Força Aérea passou por algumas modificações. No início dos anos 70, começou com a ideia de criar as alas, né, como as alas que estão criadas agora. Então, foi criada a alada em Anápolis, a ala de defesa aérea, e a ala 435 em Santos, para receber os helicópteros. Não deu muito certo. Isso daí, em 19 de 4 de 79, a primeira alada foi desativada e criada em seu lugar a base aérea de Anápolis, né? E então, se a base aérea não podia ter um esquadrão de caça, então foi criado o primeiro grupo de defesa aérea, o primeiro GDA que existe até hoje, né? Então, é bom que a gente entenda aí essa modificação. E a alada foi desativada, criada a base aérea ela existe para apoiar as unidades aéreas e de aeronáutica. A aérea tem aeronave e de aeronáutica são as unidades de apoio, né? É para isso que existe uma base. Durante a vida dos Mirage, todos sabem que um avião de combate tem um desgaste muito grande, então ocorrem acidentes, quedas operacionais e etc. Então, nós tivemos que fazer o recompletamento da frota durante toda a vida do Mirage, e em 80 compramos 4 F-103E, que é esse que está aí na tela. Em 84, 2 F-103D, que é o que mais se acidentava, que é justamente o de instrução, né? 88, 2 F-103E, 89, 2 de cada, 99 foi a última compra, 2 F-103D. Então, totalizamos 22 Mirages monoplace e 10 Mirages biplace, né? Então, olha que beleza essa foto deles voando, né? E como alguns fatos marcantes, ocorreu a primeira interceptação real da Força Aérea Brasileira em 9 de 4 de 1982, quando 2 Mirages foram acionados para interceptar um Ilyushin 62 da Cubana de Aviação, que havia ingressado sem autorização no espaço aéreo brasileiro e se dirigia para Buenos Aires, na Argentina, levando o embaixador cubano em Buenos Aires. Nesse período estávamos em plena guerra das Malvinas, ou Falklands, né? Então, o avião se fez de bobo, mas na hora que viu que o pessoal ia mandar bala, aí ele começou a obedecer às ordens dos interceptadores e teve que pousar em Brasília. E os Mirages se recolheram para Anápolis.
aviões. Então, era uma sexta-feira chuvosa e um feriadão, né? A Sexta-feira Santa, na época. Foi, então, a primeira interceptação real. Em 29 de abril de 89, tivemos o voo do Ayrton Senna. Ele fez o voo lá no 4904, que é um biplace, com o tenente-coronel Cortez, que era o comandante do GDA. A pintura especial dos 30 anos de uso foi autorizada. Temos aí o 4922, que recebeu esse padrão de pintura, que recebeu inclusive o apelido de Louro José, não sei porquê, mas é mais ou menos autoelucidativo, né? Nós tivemos em 31 de janeiro de 2005, já nos estertores da vida útil desses aviões, a marca de 65 mil horas voada pelos Mirage da FAB. E no dia 31 de dezembro do mesmo ano, de 2005, após 33 anos de utilização, ocorreu a desativação dos Mirage 3 E e D da Força Aérea Brasileira, encerrando assim um período áureo e sem substituto para variar, né? Bem, os Mirage estavam operando em Anápolis, uma unidade nova, e as unidades velhas operando Chavante, Santa Cruz no primeiro do primeiro, e TF-33 no segundo do primeiro, e TF-33 lá em Canoas. Então nós queríamos um jato supersônico também para essas 3 unidades de caça, vamos dizer assim, né? E aí a solução aeronáutica saiu atrás e viu que a melhor solução seria o Northrop F-5E, que era uma variante avançada do A, que é aquele que eles queriam vender para a gente nos anos lá, quando compramos o Mirage, né? Então, é um avião mais avançado, motor mais potente, com sensores mais avançados, podia ser reabastecido em voo, então uma série de vantagens que a gente viu e que eles dotariam muito bem esses 3 esquadrões de caça. Então foram adquiridos 36 aviões F-5E, novos em folha, e 6 aviões F-5B, que seriam os biplaces. O F-5B é o biplace do F-5A. Pô, mas por que vocês não compraram o F-5F? Não compramos porque não existia ainda. O F-5F ele só foi lançado em 76. Né? Então, na hora que nós compramos o segundo lote de F-5 para repor as perdas, aí veio o F-5F e não o F-5B. Né? Mas o F-5B deu uma boa conta do recado e ele se comportou muito bem. Os pilotos faziam uma boa transição para o F-5E, que era bem mais avançado. Né? Os pilotos fizeram treinamento lá nos Estados Unidos, no 425TH Tactical Fighter Training Squadron, da USAF, em Williams Air Force Base, no Arizona, e esses pilotos brasileiros que fizeram o traslado desses aviões, né, numa operação chamada de Operação Tigre, e foram apoiados por um Hércules 630 do primeiro GT. Em 6 de 3 de 75, chega ao Galeão os 3 primeiros F-5B, e no dia 13 de maio chegam os outros 3, formando 6. Com o detalhe, por que chegaram no Galeão e não em Santa Cruz? Porque a pista de Santa Cruz estava sendo ampliada, para variar. Né? Resolveram ampliar às vésperas da chegada dos aviões. E aí os aviões tiveram que pousar no Galeão. E ficaram operando no Galeão, em Guaratinguetá, na Escola de Especialista, e também em São José dos Campos, que eram pistas que os aviões poderiam fazer toque arremetido, a formação de novos pilotos, etc. Né? Em 27 de 11 de 76, o primeiro do 14 recebeu os F-5, substituindo os T-33, ou seja, foi o último esquadrão a receber o F-5 na FAB. Né? O F-5 tinha probe de reabastecimento em voo, e a Força Aérea resolveu, então, comprar 2 Hércules KC-130H, justamente para que esses aviões fossem reabastecidos em voo. E assim foi feito, foram comprados e foram destinados ao segundo do primeiro GTT, e o primeiro reabastecimento em voo no Brasil ocorreu no dia 4 de maio de 76, com 2 F-5 do grupo de caça. Com a compra
dos KC-137, que é o Boeing 707, foi feito também o primeiro revo dos F-5 no dia 2/12 de 86. E aí eles passaram a ser reabastecidos aleatoriamente, tanto pelo Hércules quanto pelo Boeing, né? Como nós tivemos o caso lá da interceptação real do avião cubano, lá pelos Mirage, o pessoal do grupo de caça ficou com muito ciúme desse fato, né? Falou, caramba, nós temos que interceptar alguém, pô. Tem que empatar com eles, né? E aí, é brincadeira, viu, pessoal? Um Vulcan estava fazendo um ataque de longo curso lá nas Ilhas Falklands ou Malvinas, e na volta ele quebrou o probe ao ser reabastecido em voo, né, por um Victor, que era o avião de reabastecimento da RAF, e aí? Não tinha combustível nem para chegar na Ilha de Ascensão, nem para chegar na África, e o local mais perto era o Brasil. Então, curva à esquerda, direção ao Brasil. Na hora que entrou nos radares, foram acionados 2 F-5 do grupo de caça, decolaram, interceptaram o avião e acompanharam o avião até o pouso no Galeão, né? Então, essa foi a primeira interceptação real do grupo de caça do Vulcan inglês, né? Bom, ao desgaste da operação normal de acidentes e etc., então a FAB resolveu adquirir o segundo lote de F-5E e F, agora já o F, o biplace já era o F, dos estoques da USAF, aviões usados. Então foram 22 F-5E e 4 F-5F. Né? E esses aviões, eles vieram sem probe de reabastecimento. E o traslado foi feito por pilotos brasileiros na Operação Pisa Amazon entre outubro de 88 e setembro de 89. E todos eles foram destinados ao 1º do 14, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Nisso, os F-5 do primeiro lote, todos foram concentrados no grupo de caça em Santa Cruz, né? O detalhe é que eles foram apoiados por um KC-137, mas o senhor não disse que eles não tinham probe de reabastecimento? Exatamente, eles foram apoiados no papo rádio, ou seja, eles não tinham rádio que conseguia falar com os controles em toda a rota e no Brasil, né? Eles tinham um rádio diferente, não deu tempo de trocar. Então, o KC-137 que fazia as comunicações para as esquadrilhas de F-5. Desativação dos F-5B. Em 22 de maio de 96, foram desativados F-5B após 22 anos de uso, e eles sempre operaram no grupo de caça, eles nunca operaram lá no Rio Grande do Sul. Quando era o caso de fazerem treinamento, os pilotos do Sul vinham para Santa Cruz para fazerem aí o treinamento em Santa Cruz no F-5B. Compra do terceiro lote de F-5E e F. Foi realizado, nós procuramos na Suíça, não deu certo, na Arábia Saudita também não deu certo, e aí na Jordânia deu certo. Então, no dia 25 de nove de 2007, o Brasil comprou 8 F-5E e 3 F-5F. Foram trasladados em aviões Antonov 124 em agosto e dezembro de 2008 e maio de 2009. E foram ajeitados lá no Campo de Marte para mandarem para Gavião Peixoto para serem modernizados. Com a falta de dinheiro, os 8 F não foram modernizados, somente os 8E não foram modernizados. Então, eles foram desmontados, suas peças e componentes foram aproveitadas para os outros aviões, e os F foram modernizados, né? Falando em modernização, nós tivemos, desde a década de 80, o pessoal da aviação de caça havia diagnosticado a necessidade de modernização dos F-5, por uma série de motivos. E foi criado, então, em 1998, o Plano Fênix. Esse Plano Fênix ele previa a modernização não só dos F-5, como de outras aeronaves também, né, no âmbito da Força Aérea. Em 28 de dezembro de 2000 foi aprovado financiamento para a modernização de 43 F-5E e 3 F-5F. E as empresas, Embraer e a Elbit Systems. A Elbit ela forneceria o painel digital desses aviões modernizados, né?
Em 21/2 foram entregues 2 aviões à Embraer. O primeiro voo do modernizado ocorreu em 2003. E o primeiro modernizado de série foi entregue ao primeiro do 14 em setembro de 2005. E ele foi designado F5EM, M de modernizado. O último F5E modernizado foi entregue em março de 2013. Em dezembro de 2010, com a juntada de muitos aviões F5 já modernizados, o pessoal resolveu transferir para Manaus o primeiro do 4º grupo de aviação com aviões F5EM. Então, eles fizeram a dotação lá de 6 aviões, monoplace somente, para operar em Manaus para fazer a defesa aérea da região amazônica. Em fevereiro de 2016, como o projeto FX2 não avançava, resolveram também colocar o F5 modernizado no primeiro GDA, onde está até agora. O primeiro grupo de defesa aérea é aquele que operou os Mirage, né? Então, a solução foi a entrega do F5 para que o pessoal não ficasse sem voar, né? Em 15/10 de 2020, ou seja, há uns dias atrás, foi entregue o último F5 FM modernizado, encerrando o processo, né? Porque foi o último dos jordanianos. Então, só como curiosidade, nós tivemos 6 F5B, F5E e F5M 66 e 7 F5F ou FM, um total de 79 aeronaves, que os F5E operam desde 75 até os dias atuais, os F de 88 até os dias atuais, e o F operou de 75 a 96. Bom, a gente teve aí um intermezzo que foram também a operação dos Mirage 2000, né? Vamos chegar lá. É o último passo, né? Porque esse daqui, o F5E, quando chegou nos Estados Unidos, o F5B, esse o do segundo lote, lá no Rio Grande do Sul, uma pintura comemorativa dos 57 anos do esquadrão. E aqui já o F5E modernizado, com a designação EM, já é uma foto bem recente, e o F5F, né, que eu acho que é o mais bonito de todos, né, por ele ser mais comprido. Esse daqui já é jordaniano, esse é o 12. Né? Então, o 10, o 11 e o 12 são os 3 jordanianos que foram modernizados por último. Né? E aí, atendendo a sua solicitação, e antes de chegar no Gripen, olha aí, ó, o Mirage 2000. Esse avião, ele caiu de paraquedas na Força Aérea Brasileira, porque como o FX1 não foi avante, porque o governo da época disse que preferia gastar o dinheiro no programa Fome Zero, só que o dinheiro era um dinheiro internacional, né? Era um financiamento internacional que você não poderia usar para outra coisa, mas para enganá-la, o povo, né, foi ventilada essa mentira aí. Então, nós ficamos sem um caça para defender o Planalto Central. Né? O F5 foi desativado, o Mirage 3 foi desativado em 2005, e aí receberam lá o chavante para os pilotos manterem o voo. E aí, o que aconteceu? Qual foi a solução? A compra do Mirage 2000, que estava na França, e os franceses ofereceram e deram todas as facilidades. Então, em 2006, foram adquiridos 12 aviões, sendo 10 monoplaces, que é esse aí, e 2 biplaces. Esses aviões, como interessante foi, que eles foram trasladados em voo da França para o Brasil. No início, era uma tripulação mista, né? Principalmente nos biplaces, que foram só 2, então era um piloto francês e um piloto brasileiro, e nos outros era um piloto francês no avião, um piloto brasileiro no outro avião, e apoiados para o reabastecimento sobre o Oceano Atlântico com o KC-137 da FAB. Em 4/9 de 2006, chegaram os 2 primeiros aviões a Anápolis, o 40 e o 32, o 40 monoplace e o 32 biplace, e estava lá até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aguardar a chegada desses aviões. Né? Estava prevista a desativação
dos Mirage 2000 e 2011. Mas como o projeto FX2 não avançava, a FAB conseguiu retirar a peça de um, colocar no outro e prorrogar mais 2 anos. Foi até 2013 a utilização do Mirage 2000 lá em Anápolis, né? E em 20/12, olha, a escolha do Gripen foi em 18/12 de 2013, porque houve uma grande forçada de barra na presidenta Dilma para que fosse adquirido um avião, porque a caça não aguentava mais, né? Então, ela, no dia 18, assinou, e no dia 20, os Mirage 2000 tiveram que ser desativados, porque não tinha mais como voar, né? E eles voaram nesse período de 8 anos, de 2006 a 2013, 10.500 horas de voo. E olha aí que foto bacana que eu consegui fazer em Natal, né? Eu acho que eu vou aprender a tirar foto um dia, né? Isso daí é na Operação Cruzex, eles fazendo a despedida da FAB, né? Eles foram desativados logo assim que acabou a Operação Cruzex, né? Bem, então, senhor Cláudio Lucchesi, essa é a história, né, assim, passada bem rápido, né, porque é um assunto que dá para a gente falar muito mais. Sim. Dos nossos aviões de caça antes do avião de última geração, o F-39E e F, o Gripen, NG, nova geração, que a Força Aérea já recebeu o primeiro aqui, que veio de navio até Navegantes, né? E no dia 24 de setembro ele decolou de Navegantes para Gavião Peixoto, com o piloto de provas da Saab. Camazano, eu queria aproveitar, então, vendo, né, depois dessa aula de história que você deu para a gente aqui, sobre a aviação de caça, sobre os modelos da aviação utilizados pela aviação de caça da Força Aérea Brasileira, uma coisa que eu acho que se destaca, né, é que todos eles foram adquiridos já prontos, né? Eles foram adquiridos já eram modelos que estavam em produção, né? Já foram adquiridos aeronaves prontas que foram entregues para o Brasil. Bem diferente do que está acontecendo agora com o Gripen, correto? A gente, como já comprou o avião pronto, o Brasil não tinha como interferir, por exemplo, no projeto do avião, dizer eu quero esse avião com canard, eu quero ele com tal tipo de rádio. Isso daí foi tudo feito aqui. Eu até acabei de dar o exemplo dos F-5 que tiveram o papo rádio realizado pelo KC-137. Exato. A gente teria que pagar o rádio lá nos Estados Unidos. O Gloster veio também com um tipo de rádio diferente, então nós substituímos, colocamos rádio americano no Gloster, né? Então vejam, pacote pronto, mas a Força Aérea ela está numa nova dimensão, uma nova mentalidade. Então nós conseguimos, nesse projeto aí do Gripen, conseguir um bom offset. O que é offset? É a transferência de tecnologia para o nosso país, não só para a Força Aérea, como para as indústrias também. A Embraer ela vai ficar apta a fazer o supersônico, a Embraer, né? E um fato interessante é que, por exemplo, a L-Systems, que fez o Wide Area Display do nosso avião, então o Brasil falou, olha só, o Brasil dizendo, eu quero um avião que tenha somente uma tela. E o sueco falou, mas nós vamos colocar 3 telas no nosso. Então, ciente, vocês colocam 3, nós colocamos uma. Na hora que o sueco viu a vantagem da nossa tela única, o que aconteceu? É um offset reverso. Eles adotaram a nossa tela, então eles acabaram comprando coisas do Brasil também, né? Então, exato. Veja que coisa interessante, né? Ou seja, tudo isso são características inéditas desse programa do Gripen, né? É coisa inédita porque antes a gente não teve oportunidade. Então, o projeto demorou tanto para sair que a gente foi tendo tempo de ir bolando os planejamentos para conseguir aí um bom negócio, né? E o francês e o americano, você fala em transferência de tecnologia, eles
eles viram de costa e vão embora. Não querem transferir tecnologia. O sueco, graças a Deus, falou, é com a gente mesmo. Então, eles fizeram fábricas aqui no Brasil, estão utilizando a AKR, que é uma empresa de São José dos Campos, para fazer fuselagem traseira e central, as asas, portas do trem de pouso principal, uma série de outras coisas. A ATEC está fazendo simuladores, né? Tanto Exato. O S-Ring, o simulador de voo tático, né, para treinamento. A Embraer, que vai fazer a montagem final, né? Os ensaios em voo, a integração de tudo e o suporte logístico, né? Porque nós temos um contrato de 5 anos, também foi assinado, de suporte logístico dos aviões. E a Saab está com 2 indústrias aqui. A Saab Aeronáutica Montagens, que é lá em São Bernardo do Campo, né? Onde eles estão fabricando uma série de componentes, e também a Saab Sensores e Serviços do Brasil, que é o suporte logístico e técnico para o radar, do sensor IRST e dos sistemas de guerra eletrônica do avião. Exato. Então, tudo isso nós estamos fazendo aqui no Brasil, pô. E tem coisa daqui que vai para lá e coisa de lá que vem para cá. Então, eu creio que... A participação brasileira vai crescer ainda mais no projeto da versão biplace, né? O F-39F, né? Digamos assim, a doutrina da Força Aérea Sueca é de não utilização de aviões biplaces para o treinamento de pilotos, porque eles acham que o simulador de voo é suficiente para o piloto ter lá as missões iniciais e passar para um avião real, né? No Brasil, a gente vai ter o simulador também, mas o espírito tupiniquim, ele recomendou que a gente tivesse também um avião de treinamento. Mas ele não vai ser só de treinamento, ele vai ter todas as características do avião monoplace e poderá ser usado também como PDATAR, né? Posto diretor aerotático com um especialista em armamento e em radar sentado na série traseira. Exatamente. Então, ele não vai ser só de treinamento, né? Tem essa vantagem. E creio que outros países comprarão esse avião biplace, né? Sim. Então, como curiosidade, a Força Aérea criou um grupo de trabalho chamado FOX, no COMPREP, Comando de Preparo, em Brasília, né? Esse grupo, ele faz a gerência operacional da vinda do gripe, estudando aeronaves, seus sistemas, as características, bem como concebendo os programas de treinamento e a doutrina de emprego na FAB, né? E vai assessorar os outros grandes comandos da aeronáutica sobre os impactos da implantação do gripe na instituição. Então, é interessante que saiba que existe esse grupo de trabalho FOX, que se dedica única e exclusivamente ao gripe. E outra coisa interessante é a adequação física dos pilotos da FAB. O Gripen é um avião que puxa um G muito maior do que os outros aviões que a gente já operou. Então, o nosso piloto ele não está acostumado a esse tipo de coisa. Então, ele está passando por um treinamento especial no estilo da Força Aérea Sueca, justamente para aguentar uma puxada de G instantânea lá que ele desmaiaria se não tivesse esse treinamento, né? É interessante que o pessoal saiba, assim como o currículo da escola de especialista também foi adequado em eletrônica e informática para que os novos sargentos já saiam prontos para trabalhar no Gripen, né? E como outra curiosidade, o Gripen E, que é o monoplace, ele foi designado na FAB como F-39E. E ele vai receber as matrículas de FAB 4100 a 4127. 4100 já está aqui, já está em Brasília e vai fazer um voo e se apresentar agora no dia 23, o dia do aviador, né? Quem mora em Brasília, olha aí que boa chance de conhecer o Gripen, né? Compramos inicialmente 28 desses aviões e o Gripen F, que é o F-39F, vai ser matriculado de 4.000 a 4.007, 8 aviões, né? Agora, Camazano, por aquilo que você falou, inclusive até da própria Escola de Especialistas de Aeronáutica, do currículo que foi adaptado, né? A gente percebe que o Gripen
EF, né? Ele literalmente, ele efetivamente marca um novo patamar, né, na Força Aérea Brasileira, tanto de treinamento, quanto de tecnologia, quanto de formação, né? Exatamente. Ele é tão avançado que nós tivemos que acompanhar esse avanço, senão os nossos especialistas, os mecânicos, não conseguiriam trabalhar no avião. Porque um avião desse, você chega lá com um notebook, pluga no avião e ele vai fazer o diagnóstico, né? Sim, Qual é a pane, o que precisa trocar. E a troca é realizada em 5 minutos, né? Que o avião tem sim. que estar pronto para combater. Então, veja que vantagem, por exemplo, distância, eu coloquei aqui como curiosidade, né, que a distância mínima para decolagem desse avião é 500 metros. Né? Normalmente, um supersônico ele consome uma pista que... Sim, exatamente. E ele posa em 600 metros, ou seja, ele pode operar numa rodovia com muita tranquilidade. Né? Que, aliás, é uma doutrina da Força Aérea Sueca há muito tempo, né? E ele justamente ele tem essas características para atender essa doutrina da Força Aérea Sueca que a gente vai aproveitar muito bem. Né? Sim. Para rearmar, por exemplo, um avião que estava numa missão de defesa aérea, 10 minutos, você utilizando 5 militares. Em 10 minutos você rearma ele com os mísseis e ele já está pronto para decolar de novo. Né? Então, veja que interessante. E ele pode chegar à velocidade máxima de Mach 2, ou seja, 2 vezes a velocidade do som, e a uma altitude máxima de 16 quilômetros, né? 16 mil metros. Com relação à velocidade máxima, ele efetivamente, né, ele é um avião de quarta geração, ele é um avião de tecnologia de ponta, tanto que ele é capaz de voo supersônico sem pós-combustão, né? O que dá uma diferença muito grande em termos de raio operacional, de capacidade de combate. Isso mesmo. E nós temos, é interessante para os nossos espectadores, que todos eles irão operar de Anápolis, né? Esses 28 e 08, está prevista a reativação do primeiro do 16º Grupo de Aviação, que foi aquele que operava a MX e foi desativado, né? Ele foi desativado, mas transferido para Anápolis. Então, assim que a dotação do GDA estiver completa, a ideia é que o primeiro do 16º também seja dotado com os AMX. E no futuro não muito distante, com a tecnologia adquirida, a ideia é que o primeiro grupo de caça nos seus 2 esquadrões e o primeiro do 14º e o primeiro do 4º em Manaus, o primeiro do 14º em Canoas, recebam também o Gripen, né? Isso daí num futuro não muito distante, até porque o F-5, não obstante estar modernizado, mas ele tem um tempo de vida útil, ou seja, a partir de 2025 o F-5 começa a ser desativado. Sim. Não tem Camazano, uma pessoa aqui assistindo a nossa live aqui, um vizinho seu está perguntando quando que você pode imaginar de ver o F-39 em Natal? Em Natal, eu creio que, quem sabe, ainda este ano, né? Esse 4100 venha fazer uma apresentação, e eu estou estimando que vai ser no dia da formatura dos estagiários aqui no grupo, no Esquadrão Joker, né? Olha aí, pessoal de Natal aí, olha a dica do Camazano aí. Eu estou estimando, né? Eu não vou assinar embaixo porque eles vão cobrar o combustível do avião, né? Agora, Camazano, uma outra coisa que eu gostaria de destacar, falando assim do Gripen, do ponto de vista dele como plataforma mesmo de combate, né? Quer dizer, ele é extremamente avançado, né? Ele é extremamente avançado. E uma coisa da história que você contou pra gente que dá para perceber por ele, né? O Mirage 3, por exemplo, quando foi adotado pelo Brasil, o Brasil foi o terceiro país da América Latina a adotar o Mirage 3, né? O Gripen é o primeiro caça da Força Aérea Brasileira e que o Brasil
fora. O Brasil é o primeiro operador fora o próprio país de origem, correto? Exatamente. É um fato inédito, né? E com o detalhe de que o Biplace nós seremos o primeiro, né? Temos aí uma grande vantagem aí nesse quesito aí. Exatamente. É uma aeronave, realmente ela vai ser revolucionária na Força Aérea Brasileira, né? Você acha que hoje, em contexto na geopolítica, a FAB com o Gripen, ela recupera uma posição, recupera, vamos dizer assim, ela tem uma posição realmente dissuasória com relação à nossa região? Sim, porque se observarmos o estado de algumas forças aéreas aqui do nosso continente, principalmente a Argentina, né, que a Argentina, eles não têm nenhum avião supersônico, né? Estão operando com aquele A4 e é um avião que também já está com os dias contados que terá que ser desativado. Então, é um avião que se equipara, digamos, ao A1, né, ao AMX. O Peru não está tão mal assim. A Colômbia opera com o CAFIR, ou seja, que é um avião já de segunda geração, né, que é um Mirage feito lá em Israel. Sim. E, a Venezuela, Sukhoi 30, mas nós não sabemos qual é o estado operacional desses exatamente. Aviões, né? Não sabemos se eles estão realmente voando, porque o russo é assim, se você não paga, você não recebe a peça, né? E como eles estão em crise lá, evidentemente que não tem nem o que comer, como é que vai comprar a peça para o jato deles, né? E também dá para a gente questionar o quanto de horas os pilotos estão voando, né? O que impacta na proficiência deles. Estão voando muito pouco. Né? E no caso do Chile, eu creio que é o país que está em melhores condições, mas também é um país muito longe do Brasil. Acho que é muito difícil ter uma guerra no país que não faz fronteira, né? É meio difícil. É meio difícil, mas não é impossível. Mas o Chile é um país amigo e ele que tem aquele imposto do cobre que é destinado às Forças Armadas, então eles têm uma verba mais ou menos assegurada para manter atualizadas as suas Forças Armadas, né? Tanto Marinha, quanto Exército, quanto a Força Aérea. Então, o Brasil vai ficar numa situação privilegiada. Eu acho que se a gente tivesse 100 desses aviões, ficaria bem melhor, mas com essa quantidade já é um bom começo e creio que muito em breve outros virão, né? Porque o F-5 vai ter que ser substituído, o AMX vai ter que ser substituído, né? E aí a gente não vai colocar lá o A-29 no grupo de caça, né? Não, e o F-39, ele é literalmente uma aeronave que dá para você ter uma força aérea só dele, né, como aeronave de combate, porque ele pode fazer literalmente qualquer tipo de missão de combate, não apenas a caça e interceptação, mas ataque naval, ele é literalmente multimissão, né? Ele é um avião multimissão que vai depender da configuração da sua parte informatizada, né? E aí você coloca bomba, coloca míssil, coloca algum pod de reconhecimento, alguma coisa desse tipo, ele estará em condições de fazer qualquer tipo de missão. Sim, porque eu acho que uma coisa que a gente precisa colocar aí para quem está nos assistindo é que existe uma diferença entre aviões, que existem várias versões, variantes para fazer diferentes missões, né? E um avião como o Gripen, que é um único modelo, né? Que permite a eletrônica dele, os sistemas dele, permite que ele literalmente o mesmo modelo, a mesma plataforma, né, faça praticamente qualquer tipo de missão. Exatamente. Então, com a devida permissão, estou aqui novamente aparecendo aqui, porque
aquela tela, ela tira a gente, né? E eu acho que foi uma boa escolha, uma escolha inteligente, que foi muito bem analisada, com o pé no chão, e a Força Aérea só tem a ganhar com isso, e o país só tem a ganhar. Todos nós já estamos ganhando. Perfeito. Camazano, desnecessário dizer que essa aqui foi a primeira live com você, a primeira de outras que vão vir, né? Porque você tem muito mais para falar e a gente vai te explorar aí em próximas lives aí, né? Mas eu quero te agradecer por essa participação hoje, né? Comemorando nessa live da nossa revista, comemorando a chegada, a apresentação oficial do primeiro Gripen, né? E eu achei que ninguém melhor que você para estar aqui na live com a gente nessa semana que vai terminar na sexta-feira de um modo histórico para a Força Aérea Brasileira e para a aviação militar do Brasil em todo, né? Cara, eu te agradeço muitíssimo por você estar aqui, pela sua aula, pelo seu despreendimento em contar tudo e falar tudo isso aí para a gente esse tempo todo, pelo seu tempo, né? Um grande abraço para você, tá? E agradeço a todos vocês que nos assistiram. Esse vídeo vai estar no canal da Revista Asas, né, para todo mundo poder continuar assistindo, poder desfrutar dessa aula, porque não é qualquer dia que se tem uma aula com uma pessoa assim, como o Camazano, né? Um historiador, o maior historiador da nossa Força Aérea, né? Então, olha, muito obrigado. Foi um prazer, de São Paulo para Natal. Logo ali, né? Muito obrigado pela oportunidade e estamos às ordens e espero que o pessoal tenha gostado. Peço desculpas aí por um pouquinho a mais de tempo, né? Mas pois é. Eu creio que valeu a pena, né? Porque a gente não mutilou os assuntos que eu achei interessante de apresentar, né? Porque a maioria do que eu falei não está em livro nenhum. Então é muito interessante que a pessoa adquira, principalmente os oficiais mais jovens, adquiram uma cultura, né, de conhecimento, que isso aí vai contar muito no futuro, né, para ele. Esse é o mantra que a gente tem aqui na Asas, de trabalhar essa parte da cultura, da história, e que você, como você comentou, há 15 anos, está aí com a gente nesse trabalho. Isso mesmo. Então, muito obrigado. Olha, um grande abraço. Obrigado. Abraço aí para todo mundo. Muito obrigado. E vamos encerrar por aqui. Boa noite para todo mundo. O MX já pousou aqui, viu? Ah, é? Olha só. Acabou de pousar. Já está em Natal. Já está em Natal. Olha, então, um abraço a todos aí. Encerrando. Até mais aí, Camazano. Até mais a todos. Continuem aí com as novidades do nosso canal. Um abraço e ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.